Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui com o professor Paulo Medeiros Júnior, da Universidade de Brasília. Ele é mestre em Linguística pela UNB, doutor em Linguística pela Unicamp, autor de 2 livros, o livro Gramática Sim e Daí, estou até com ele aqui, Reflexões acerca do ensino de gramática nos anos da educação básica, e do livro A Matemática da Linguagem. E hoje eu queria aproveitar para conversar com ele e com quem mais participar sobre essa questão de ensino, né? Ensino de gramática, a importância, o papel da análise gramatical na educação linguística. Então, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer por esse convite, acho massa, curto pra caramba participar desse tipo de discussão, curto falar. Eu sou suspeito, toda vez que eu menciono para os meus alunos esse livro, Gramática Assim Daí, eu digo para eles, eu sou suspeito para falar porque o livro é meu, mas se ele não fosse meu, eu recomendaria do mesmo jeito. Assim como eu recomendo de outros colegas que escrevem sobre a mesma questão, porque eu acho que essa discussão sobre ensino de gramática, sobre ensino de uma forma geral, é uma discussão que, esse lugar, né, é um lugar que nós demoramos, nós linguistas formais, demoramos muito tempo para chegar, né, para começar a nos enfronhar. E acho que está na hora, né, e a gente precisa dessa discussão, puxar para a nossa sardinha, né, a brasa para a nossa sardinha dessa discussão. Enfim, eu acho que a gente tem alguma contribuição a fazer. Eu queria justamente aproveitar essa sua deixa para levantar essa questão, porque você, na academia, a sua formação é formalista, você é gerativista. Sua dissertação, sua tese foi em sintaxe, que geralmente é uma área que o pessoal critica muito justamente porque o objetivo não é voltado para a educação, não é? Então, a minha primeira pergunta, para deixar o público presente no momento e o público futuro informado, é sobre essa sua formação em relação à educação, né? O que você tem de formação e de atuação em educação justamente para dar alguma base a essa discussão, além de todas as outras questões teóricas, não é? Tá. Então, vamos lá. Em 89, não rio de mim, eu sou o vovô aqui, todo mundo eu vou ser o vovô de todo mundo. Em 89, quando eu comecei eu iniciei a graduação aqui na UNB nessa época, né, no ano de 89, e logo em seguida, por um erro do pessoal que comanda uma escola aqui em Brasília, eu fui chamado para trabalhar. Por um erro, eu digo que foi um erro mesmo, não é? Foi um erro de verdade. Eu muito cedo, logo no segundo semestre de faculdade, eu estava na UNB, eu saí deixando meu currículo tudo quanto era lugar, assim, vai que alguém me chama. E aí um dia uma escola me ligou, aí eu saí da minha casa, fui até lá. Quando eu cheguei lá, as pessoas perguntaram para mim assim, isso já em 90, no início do ano de 90. Alguém perguntou para mim assim, eu cheguei e disse, olha, me ligaram daqui dessa escola, marcando uma entrevista, uma aula teste para hoje. Aí a pessoa disse, quem marcou? Eu disse, não sei, me ligaram aqui, não me deixaram o nome, só disseram professor Paulo e tal, a gente tem... E aí a pessoa disse, não, mas a gente não ligou para ninguém, aí foi lá e veio cá, procura. Enfim, o resultado, resumindo a ópera, é que no fim da história, eles acabaram fazendo um teste lá, acharam interessante, acho que eu tinha um ano só que estava fazendo curso de letras lá, já comecei a dar aula ali para educação básica, acho que a época, quinta, sexta e oitava série, que hoje seria sexto, sétimo e nono ano, né? E aí depois, acho que um ano e meio depois, eu fui promovido para o ensino médio. Então, desde 92, trabalhando com língua portuguesa no ensino médio. E nos últimos anos, nos últimos 10, talvez 10, 12 anos, mais assim, com as séries finais do ensino médio, segundo e terceiro ano, mais terceiro ano do ensino médio. Então, assim, somando, se eu fosse, até o momento do momento em que eu comecei, até o momento em que eu abandonei completamente a educação, abandonei nada, né?
em que eu me fixei só no ensino superior, que foi 2015, então calcula aí, né? De 92 até 2015 são 23 anos, né? 23 anos na educação básica. Antes, a partir de 2003, 2004, eu já estava no ensino superior, mas fazendo as duas coisas, formando professores e também trabalhando com os meninos na educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Então, assim, boa parte das reflexões que vão estar lá no livro tem a ver também, principalmente, com essa minha experiência, com esse trabalho desses anos todos lá na educação básica, com os muitos acertos e muitos erros também, a gente comete muitos erros, é claro, todo mundo, mas assim, com base nos acertos e com base nos erros, eu pude ir formando ali uma opinião, criando uma ideia sobre como era que era, e sempre, sim, um detalhe, desde o começo, de 1990, fevereiro, março, eu acho, de 1990, só trabalhando com gramática. Assim, porque as escolas na rede privada costumam fazer uma separação, né? Gramática para cá, redação para lá, literatura para lá, e às vezes algumas até texto. São 4 áreas, 4 frentes, né? Mas eu sempre trabalhando com gramática, com ensino de gramática, desde 1990. Então, assim, bastante tempo, uma correria doida, isso que eu falei, quer dizer, errava, acertava e ia juntando as coisas. Não, isso aqui não dá certo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E fui criando uma ideia assim, do que era, percebendo quais eram as dificuldades, o que significava realmente trabalhar com gramática. Então, assim, é uma trajetória longa na educação básica, mais de 20 anos, né? Trabalhando com os meninos da educação básica. 25 anos praticamente. 25 anos. Que bom, que bom. Um hiato aí de 3 anos. Eu disse 22 anos antes, porque os 3 anos que eu estava na Unicamp eu não trabalhei. Sim. Mas foi eu voltar de lá e defender a dissertação, já comecei a defender a tese, já voltei a trabalhar com a educação básica também. Então, né, teve esse hiato de 3 anos, eu acho, 3 anos e meio. Esse tipo de experiência é boa mesmo, para a gente não ficar apenas na questão teórica. A questão teórica é importante, mas não quando as pessoas acham que só as ideias de gabinete vão mudar o mundo de cima para baixo, né? Então, avançando, a grande pergunta é: por que esse livro? Né? Por que você escreveu esse livro? Para quê? O que você achava que você precisava sanar com esse material? Título, eu acho que o título já deixa saber, né, um pouco sobre gramática, sim, e daí? Porque o que tem. Eu via na escola, na sala de aula, uma dificuldade muito grande dos alunos. Eu brincava sempre com os meus colegas. Durante alguns anos, na última escola em que eu estive aqui, uma escola bastante tradicional aqui em Brasília, eu era coordenador de língua portuguesa. Então, eu tinha a oportunidade de conversar com os outros colegas professores de língua portuguesa, uma equipe gigante, com mais de 20 professores de língua portuguesa. A gente tinha a oportunidade de discutir essa coisa de, como é que eu faço para explicar isso? Como é que a gente faz para trabalhar aquilo e tal, né? Eu costumava brincar dizendo assim, que um dentista, por exemplo, quando ele começa um trabalho, quando ele começa a tratar um paciente, a boca do paciente está toda esculhambada, né? Quando ele termina, ele olha assim, com a cor mais linda, os dentes tudo lindo, tudo branquinho, tudo arrumadinho, né? Olha que lindo que eu fiz, né? Professor de língua portuguesa, assim, você começa o ano, vai, trabalha, você chega no final do ano, no outro ano, quando o menino chega na série seguinte com o seu colega lá, parece que você não fez absolutamente nada, nada aconteceu. Eu começava a me questionar, o que será que está acontecendo, que tem esse trabalho, que é, assim, repetitivo, porque os meninos, às vezes, de uma série para outra, repete aquela mesma coisa que foi trabalhada, e vai repetir de novo, e eles, insistentemente, chegam ao final do ciclo básico, lá no ensino fundamental, no ensino médio, eu não sei isso aí. Cara, isso tem alguma questão aí, tem algum problema, onde é que está esse problema? E aí eu via, e cada vez mais, assim, crescente uma exigência, depois que o menino deixa a escola, de um domínio, de um padrão, que ia ser exigido dele lá numa redação de Enem ou de vestibular, seja lá do que for, ia ser exigido dele no cara quando vai fazer uma entrevista de emprego e tem que escrever lá alguma coisa. Eu falo, cara, os caras precisam disso, mas eles não conseguem, o trabalho que a gente faz a gente está surtindo efeito. Então, assim, a soma dessas duas coisas, e somada a essas duas coisas, uma terceira coisa, um discurso
insistente, corrente, as pessoas dizendo, gramática, aí tinha um livro, gramática para quê? Aí, que gramática, que não sei o que, a dramática da educação. Eu falo, meu Deus do céu, que história é essa? Por que, que as pessoas começam a se questionar tanto sobre a importância do ensino de uma coisa? Eu estava trabalhando com isso e eu via como era, assim, como os alunos tinham dificuldade com uma série de questões outras que não tinham diretamente a ver com gramática, mas por falta de um determinado raciocínio gramatical, de um raciocínio linguístico ali que faltava. Eu falava, caramba. E aí eu comecei. Então, eu acho que um pouco da ideia desse livro foi um pouco da soma dessas três coisas, desses três elementos. Uma prática em sala de aula que eu vi que era muitas vezes infrutífera. Além disso, eu via que as crianças, os alunos iam chegando lá no final e iam, putz, eu preciso muito disso e eu não sei como é, o que eu vou fazer agora, que eu preciso desse conhecimento. E por trás disso, um discurso, tira isso, acaba com isso, não precisa mais disso. E aí eu comecei a falar, pô, mas está errado, alguma coisa está errada. Eu acho que então a soma dessas três coisas foi que me fez, depois que eu já estava agora na academia e olhando também agora pelo outro lado, na formando o profissional que vai para a sala de aula. E tem uma coisa também, lá quando eu estava na educação básica e quando eu era coordenador de língua portuguesa na escola, eu tive a oportunidade também de passar por um outro processo, que era um processo interessante, que era a seleção do profissional para trabalhar ali e para dar aula ali. E a gente via profissionais, pessoas que vinham se candidatar e que não conseguiam, pasme, identificar o sujeito numa oração que ele mesmo escolheu. Ele trouxe o dado e ele colocava o dado ali, por exemplo, era uma construção passiva, sabe-se que a Maria comprou não sei o que lá, e ele dizia que a oração não tinha sujeito. Aí você falava, mas como não tem sujeito? Aí você ficava. E aí a gente tentava ver se o que ele estava fazendo era tentar pegar, partir de algum ponto de vista mais analítico, linguístico e pensar na possibilidade daquele ser como indeterminador. Não era nada disso. Ele não reconhecia que se tratava de uma construção passiva ali. Ele simplesmente dizia, não tem sujeito. E aí você fala, mas foi o dado que foi você que trouxe. Então, assim, veja bem, quer dizer, o profissional saindo do curso de letras sem a menor condição de ensinar aquilo que ele precisava ensinar, porque você está sendo contratado para ensinar, para trabalhar isso. E agora? O que você vai falar? Então, quando as coisas começaram a se somar assim, e quando eu cheguei na academia, e eu tive mais, assim, uma folga maior, porque a gente, quando trabalha com a educação básica, é uma loucura, uma correria, a gente trabalha muito, uma carga horária sobre-humana de trabalho. Aí eu tive um pouco mais de sossego para organizar todas aquelas ideias que foram sendo construídas ao longo desses 20 e tantos anos. Que é essa coisa de pensar em por que a gramática é importante, sabendo que ela já tinha essa convicção de que era importante, né? Mas pensar por que ela é importante, para que ela serve. Então, gramática sim, sim. Daí, por que não? Por que não pode ter gramática? Acho que o título já vai meio nessa direção, né? Então, é um antidiscurso, um contradiscurso ao discurso corrente, que é o de eliminar completamente a gramática do currículo dos meninos, né? Eu compartilho essa sua visão, essa sua preocupação com esse discurso antigramatical. Em parte é um discurso um pouco de time, né? Um pouco de para nós elevarmos o status da linguística, nós precisamos diminuir o status da gramática, né? Então é um pouco um discurso que nós temos que ter um pouco cuidado. É um discurso interesseiro, né? Tem um interesse aí por trás. Como se não fosse. Não quer dizer que não haja coisas certas que são ditas, mas há um interesse aí. A gente está vendo o discurso de um lado. Mas, assim, você não acha que quando se faz esse discurso antigramatical, não há um costume de se misturar dois tipos de argumentos diferentes? Ou seja, o termo gramática é um dos termos mais ambíguos que se tem nos estudos de linguagens. Gramática significa um monte de coisa. Para o que é relevante aqui, tem dois sentidos principais. O sentido de ensinar a norma padrão, então aquela postura prescritiva, e tem o sentido de ensinar análise gramatical, né, classificação dos elementos, etc. É claro que esses dois ensinos estão relacionados, inclusive porque um ajuda o outro. Mas me parece que muitas vezes acontece isso. Se usa algum argumento contra o ensino normativo e se aproveita a ambiguidade do termo ensinar gramática para argumentar contra o ensino de metalinguagem.
de análise. Uhum. Ou então, também se faz o contrário. Se usa algum argumento contra a metalinguagem, em geral o argumento da chatice, não, isso é difícil. E, a partir disso, se usa como argumento para falar da outra coisa e se faz uma mistura desses argumentos. O que você acha? Você concorda com isso? Sim, você está coberto de razão. O... no segundo capítulo do livro, ou melhor, no primeiro capítulo do livro, no capítulo 1, eu faço uma pergunta sobre por que a gramática é importante, né? E eu mostro que veja, eu não faço essa defesa aqui, não é essa a defesa que eu faço. Eu não defendo que a gramática seja um elemento meramente instrumental. Eu não faço essa defesa. De que você precisa da gramática só apenas para ler e escrever melhor. Não é isso. A defesa que eu faço é outra, e vou falar já do que eu defendo, qual é o meu ponto de vista. Mas, quando eu começo a argumentar sobre isso, eu digo, olha, por que a gramática é importante? Eu mostro ali que uma série de questões relacionadas à interpretação de texto e uma série de questões relacionadas à produção de sentidos no texto que você está produzindo, que você está criando, passam por uma consciência do fato gramatical. Assim. Se você não tiver consciência do fato gramatical, é pouco provável que você vá conseguir capturar determinados sentidos que estão sendo impregnados ali naquele texto, ou é também pouco provável que você consiga produzir o texto que você quer produzir com os sentidos que você desejaria produzir. Então, basicamente, isso é uma das coisas, um dos argumentos. Mas o outro argumento que eu uso, que eu acho que é a principal questão, é a seguinte. Existe uma coisa no... Então, eu vou perguntar, mas por que é importante a gramática? É importante a gramática por conta de toda essa questão que é o desenvolvimento de um raciocínio linguístico, que eu chamo de raciocínio lógico-linguístico. Então, se eu estou falando disso, eu estou fugindo dessa ideia de uma gramática mera e pura e simplesmente prescritiva, normativa. Se eu estou defendendo a ideia de que o que a gente precisa fazer com gramática é ajudar o aluno na criação do raciocínio, que eu chamo de raciocínio lógico-linguístico, compreender a língua como ela funciona sistematicamente, a língua como um sistema, então eu estou fugindo dessa visão especificamente prescritiva, normativa. Não, é óbvio que você não tem como fugir totalmente disso, porque afinal de contas, né, o papel da escola, isso a gente não pode esquecer, o papel da escola é sistematizar o conhecimento da escrita. E a escrita, porque a língua oral, o português, ninguém vai ensinar português. O menino chega na escola e já sabe falar português há muito tempo. Adquiriu essa língua até os 5 anos de idade. Ninguém vai ensinar português para o menino. Você vai ensinar o padrão escrito da língua. E o padrão escrito da língua se baseia naquilo que a gente denomina, enfim, chama aí de padrão, norma padrão. Então, de um certo modo, uma coisa está meio conectada com a outra. Mas o que eu defendo não é isso. E eu acho que, e aí eu concordo com você. Eu não sei se é ingênuo essa mistura dessas coisas na hora de fazer a crítica, ou se é alguma coisa bem pensada, talvez até de má fé, né, para diminuir mais ainda o lugar, para tirar mais ainda o lugar da gramática. Mas a ideia que eu defendo nesse livro é a de que a gramática precisa ser um instrumento para o aluno para desenvolver um tipo de raciocínio. E para desenvolver esse tipo de raciocínio é análise. É uma atitude analítica, é uma atitude de avaliação. Deixa eu ver como é que isso aqui funciona. Deixa eu ver como é que, por exemplo, eu brinco, eu gosto de fazer isso, que está no capítulo 1, essa coisa do hino, né? A coisa do hino nacional, do ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí eu geralmente pergunto para os alunos, assim, a gente vai começando a discutir, quando eu falo desse livro, quando eu dou algum curso de extensão e falo desse livro, aí os alunos falam, eu pergunto para eles, como é que vocês descobrem? Em algum momento eles chegam à conclusão de que as margens plácidas são o sujeito. Eu digo, como é que você descobre isso? Aí alguém, no meio de um monte de sugestões, alguém diz assim, porque está faltando um acento grave aqui. Eu falo, então olha o que foi que te guiou. O que te guiou foi um conhecimento gramatical. Eu preciso de um acento grave para caracterizar aquilo como uma estrutura de adjunção, então aquilo lá não pode ser mais o sujeito. Se há o acento grave, aquilo não é o sujeito. Como não há o acento grave, eu tenho uma concordância entre o verbo e a... Então, você está usando de conhecimento gramatical para interpretar um texto. Aí, quando você pega e bota o texto na ordem direta, aí todo mundo entende o que está sendo escrito. Então, assim, é o desenvolvimento de um raciocínio. Deixa eu descobrir cadê o cara que é a referência para a concordância desse verbo. Passa ele para cá. Agora, quer dizer, é uma organização de um raciocínio com base nas estruturas linguísticas. Isso é fundamental. Mas qualquer crítica que venha a se colocar contra isso, tem que ser bem situada. Você tem que me mostrar por que esse tipo de ideia é ruim.
E não contra que é o que você está falando, né? Eu pego lá a história da prescrição e daqueles macetinhos, daquela coisa, e uso aquilo para criticar o outro negócio, que é quando alguém está defendendo, não, mas eu quero aprender a raciocinar, pô. Não, mas aí, peraí, porque você está ensinando gramática, e ensinar gramática não vale a pena, porque quer dizer, você mistura as coisas. São coisas que eu acho que não, as coisas precisam ser bem situadas. Né? Então, acho que você tem razão nisso que você falou. É uma mistura de. Aproveitando que você falou sobre essa construção de um raciocínio linguístico e dar materiais para o aluno ser capaz de determinados tipos de raciocínios, não me parece que há, por parte de alguns, uma espécie de um ideal do bom selvagem? Eu explico. Na linguística, nós precisamos, né, nós tivemos um momento em que nós precisamos enfatizar a existência do vernáculo e como a língua natural, a língua do dia a dia, mostrar que isso é um fenômeno linguístico, em alguns aspectos, até mais básico do que outros usos da língua. Só que agora, e principalmente quando se fala de ensino, há esse ideal de, talvez, reduzir todas as manifestações linguísticas ao vernáculo. Como se o vernáculo fosse a única coisa legítima dentre os usos da linguagem, e quaisquer outros usos que não sejam apenas aquele uso, assim, a menor monitoração, não são legítimos. E, além disso, né, ou melhor, por causa disso, inclusive um discurso do tipo, não, se você disser que isso aqui ajuda o raciocínio, você está dizendo que as pessoas não sabem pensar se não estudarem gramática. Isso você já ouviu esse tipo de coisa? Já. Mas é um absurdo, né? É um absurdo. Tem uma coisa que eu acho que não sei, talvez semana passada, ou foi no começo dessa semana ainda, não estou bem certo. Eu estava conversando com a minha turma de sintaxe, porque eu sempre procuro fazer aqui na graduação com os meninos, a gente está discutindo questões sintáticas, mas eu sempre procuro trazer isso para o ensino, porque afinal de contas eu dou aula num curso de formação de professores também, né? Há bacharéis ali fazendo curso, mas a grande maioria são futuros professores, são licenciados. E eu estava discutindo com eles o seguinte: tem uma coisa que me incomoda muito, que é assim, as pessoas adoram falar em variação linguística. Variação linguística, variação linguística, variação linguística. Eles não param para pensar, é variação com relação a quê? E se varia, varia com relação a alguma coisa. Não é assim? Uhum. Essa aqui está variando, mas está variando com relação ao quê? Você tem algum guia, você tem alguma coisa que serve de elemento, por exemplo, tem um negócio aqui, mas aqui tem. Então, e quando eu escuto essa coisa, eu trabalhava durante um tempo numa instituição de ensino superior, na rede privada, aqui em Brasília, e a proposta deles era assim: olha, no curso de letras, vou trabalhar com os alunos o seguinte: ninguém dá aula de gramática para esses alunos aqui. A gente faz o seguinte: a gente começa com questões eminentemente textuais e a gente vai discutir essas questões lá. Aí eu fiquei curioso, porque eu falo, cara, eu queria entender como é que é isso. Eu escutava muito aquilo, e aí agora eu tinha uma pessoa que era uma coordenação de um curso de letras que ia me dizer como fazer. Eu falei, eu quero aprender isso. E aí eu pensei, então vamos lá. Eu falei, então vamos. Aí tinha um treinamento lá, tinha uma aula, 1 ou 2 dias na semana pedagógica, uma aula. Aí, vamos lá o texto. Bom, agora vamos lá. Então, agora, a aula era um conteúdo que estava lá numa das ementas do curso, cadeias de significação. Aí a pessoa ia falar sobre cadeias de significação e aí ela pegava assim, num texto que tinha um parágrafo 2, assim, no primeiro parágrafo do texto ela pegava uma referência a uma pessoa lá, um sujeito. E aí vinha, num determinado momento era um pronome pessoal que retomava aquele autor, o autor fulano de tal, aí ele, não sei o que, não sei o que. Aí depois aparecia um pronome relativo, que, não sei o que, não sei o que. E aí a intenção da professora era mostrar para mim, para os outros colegas que estavam ali em formação para trabalhar, como é que aquela cadeia de significação era constituída. Um pronome relativo aqui, que retomava um pronome pessoal aqui, que retomava não sei o que retomava uma expressão nominal, referencial, que tinha sido colocada lá no começo. Aí ela dizia, então tá, então vamos aqui, o pronome. Aí ela parava a discussão textual. Então, porque o pronome pessoal, do caso reto, aí eu fiquei olhando aqui. Porque então agora o pronome relativo. Olha que o pronome relativo é o que retoma. Então, o pronome relativo é um anafórico. Então, a anáfora é o seguinte. Aí eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, aí eu tive que levantar minha mão.
Mas, quer dizer, então, que isso aí é que você chama de texto, é uma análise textual. Isso aqui é uma análise textual. Então, quando você está falando de cadeia de referenciação, você vai daqui a pouco parar tudo sobre a referenciação, e você vai explicar o que é pronome relativo, você vai explicar o que é pronome pessoal do caso reto, e você vai explicar o que é um anafórico, o que é uma anáfora, como é que uma anáfora se comporta na hora que você vai interpretar as coisas. Aí eu falei, entendi. Como assim não tem análise gramatical aí? É uma O que análise. eles estão falando? Se isso for bem feito, na verdade é uma análise gramatical, mas você não está jogando frases aleatórias, você está pegando um texto maior e dali extraindo informação para chegar nas classes gramaticais. Exatamente. Né? Quando isso é mal Análise feito, gramatical. é simplesmente apontar esses É, nomes é, e pressupondo que a pessoa já sabe. Porque como ela já sabe, então sabe? claro que o aluno já vai saber. Isso realmente Exatamente. E aí é horrível. isso que você está falando foi uma segunda pergunta que eu fiz. Eu falei assim, mas como é que eu vou como é que eu vou dizer pro cara que isso aqui tem um pronome relativo se ele nem sequer sabe o que é pronome relativo? Aí a resposta dela fala, você vai ter que explicar o que é pronome relativo. Eu falei, então, eu não estou vendo muita diferença do que você está dizendo que não era para eu fazer. Porque eu vou ter que parar e falar o que é pronome relativo. Identificar o pronome relativo, mostrar como é que o pronome relativo funciona, mostrar que o pronome relativo está ligado dentro da oração relativa a uma posição sintática específica e que ele vai ter que ser interpretado naquela posição sintática. Isso é gramática. Isso é análise gramatical. Mas não é assim que as pessoas fazem. Eu falei, bom, não sei como é que as pessoas fazem, mas eu queria entender como é que vocês querem que eu faça, porque para mim isso daí não tem diferença nenhuma daquilo. Sabe aquela? Então as pessoas às vezes dizem, vamos começar, é uma análise textual. Aí você vai ver o que eles estão chamando de análise textual, é análise gramatical. Só que você pega o texto primeiro, vai aqui uma cadeia de diferenciação, o pronome pessoal, olha o pronome relativo, fala, caramba, é análise gramatical. Então, então isso aqui não serve? Joga isso aqui fora? Não, isso é importante. Eu falei, então eu já entendi o que é. E continuei dando as minhas aulas do jeito que eu sempre dava antes, porque era assim mesmo que a gente fazia, né? Então, Me parece que em algum momento houve um grande empobrecimento desse ensino de gramática. Ao invés de ser esse tipo de coisa em que você está utilizando textos reais, textos literários, e a partir deles você extrai informação para analisar, começou a se fazer alguma coisa que é mais preguiçosa, que você só dá a lista dos elementos, que você não se aprofunda para ver como é que aquilo está funcionando num texto literário, etc. E o pessoal depois assumiu que isso era o ensino de gramática, mas quando você pega algum material, por exemplo, do pessoal explicando e defendendo coisas como o trivium medieval, é muito engraçado porque as críticas que esse pessoal faz à educação moderna são as mesmas críticas que os modernos fazem à educação tradicional. É não fazer isso aí. É não fazer esse sim. estudo vendo, ok, eu não vou simplesmente classificar, mas eu vou entender por que é essa palavra nesse texto, tem que ser essa e não aquela, né? Como é que isso está contribuindo. E como que aquela Marcos estrutura. Bispo está até comentando quem chama esse procedimento de gramática contextualizada. Né? É exatamente isso. Eu não consigo entender o que é uma gramática descontextualizada. O que o pessoal chama de gramática descontextualizada é uma oração um enunciado que eu não tiro de um texto, é isso? Uma frase uma frase de intuição, é isso? Eu não consigo entender, porque para mim todo enunciado linguístico, toda expressão linguística é contextual, independentemente de contextos. Eu acho Mas tem uma que coisa interessante, né? Não, vai, continuando, eu falo já já. eu acho que na verdade é que essas frases soltas são o máximo que se alcança em alguns tipos de ensino. Então, na verdade, em muitos casos, o professor só dá a definição lá da classe, e aí, ou às vezes, dá a definição e uma lista. Então, esses aqui são as conjunções desse tipo. Aí você dá apenas a lista das conjunções, e aí, no máximo, você chega a umas frases soltas. Então, esse aí como sendo o máximo que se faz.
Deixa eu te falar uma coisa. Tem um órgão aqui foi, agora não está mais, vinculado ao UNB, que é o SEBRASP, que é o órgão elaborador de provas, né, de seleção, concurso e tal. Eles gostam muito, o pessoal que elabora as provas do SEBRASP de língua portuguesa gosta muito das clivadas. Adora. Porque eles veem ali a história de uma semelhança com uma estrutura subordinada ou não, uma estrutura substantiva ou não, né? Então, eles sempre perguntam lá, eles usam lá uma clivada, o que o João fez foi importante, alguma coisa assim, o que o João fez foi morrer, sei lá, uma coisa dessas. E aí eles perguntam se você tem ali uma oração subordinada substantiva, ou se não tem, ou se você tem uma oração substantiva com função de não sei o que lá, de sujeito, seja lá do que for, né, que eles botam. Aí eu fico me perguntando assim, cara, o legal dessa história toda é porque eu discuto isso aqui no livro, né? A gente tem dados incríveis da língua para trabalhar um raciocínio legal com o aluno. Esses dados que estão aqui no livro, na página 27, que são dados até que o Mioto, estão lá no livro, no texto do Mioto da Cato de 2015, o que a Maria é escandaloso e o que a Maria é escandalosa. Em que você tem uma estrutura em que o adjetivo na sentença matriz concorda com Maria e o outro em que ele não concorda. Olha, isso daqui é um tipo de construção. Veja, você pode falar assim, isso aqui é uma frase descontextualizada. Uma ova. Não tem nada descontextualizado aqui, porque mesmo que eu não tenha tirado isso aqui de um texto, eu tenho um contraste interessante de dados aqui que me mostra relações sintáticas diferentes que estão acontecendo e que vai fazer com que o meu aluno, digamos, refine a percepção de determinados elementos sintáticos. O que a Maria é escandaloso. Então, quando eu digo isso, quando a concordância é no masculino, eu estou me referindo a um fato. Agora, quando eu digo o que a Maria é escandalosa, agora eu estou qualificando a Maria. Eu estou caracterizando a Maria e não um fato sobre a Maria. Então, olha isso, cara. É um negócio tão legal que dá para você trabalhar, você discutir, partindo da estrutura sintática. Falar, vamos lá, vamos capturar esse negócio aqui. E alguém poderia dizer isso aqui é um negócio descontextualizado. Descontextualizado como? O que é estar fora de contexto? Verdade. Parece que estou usando frases soltas, mas não é. Você está entendendo? Então tem essa coisa de que isso depende muito do tipo de abordagem. É isso que eu discuto aqui. Não é se a gramática é importante ou não, ela é importante. Agora, que gramática? Que tipo de coisa? Que é o que você já me perguntou numa pergunta anterior aí. É uma coisa prescritiva ou uma coisa analítica? O que é isso? Né? E aqui, quem é que merece a crítica, a devida crítica? Essa é a questão. Você... Eu não vou lembrar agora o contexto, mas em algum momento a gente falou sobre metalinguagem, né? E uma das críticas, uma das posições desse discurso anti-gramática, eu não sei se... Eu não lembro agora se está no livro de Bagno ou de Pocente, mas os dois, basicamente, em algum momento, eles são contra o ensino de metalinguagem na educação básica. E eles dizem que isso, na verdade, é algo que é inútil, né? Que é possível trabalhar com... por exemplo, é possível fazer uma análise de texto, trabalhar com a língua viva, etc., sem usar absolutamente nenhum termo de metalinguagem, nenhum termo classificatório. E um deles até chega a fazer uma comparação com ensinar a dirigir. Para ensinar alguém a dirigir, você não precisa dar a essa pessoa um curso completo de mecânica. É interessante porque o argumento deles é que isso deveria ser apenas para os especialistas, né? Apenas para quem vai fazer curso de letras. Só que esse discurso já existe em alguns professores de cursos de letras sobre o próprio curso de letras. Então, há professores que dizem que não se devia ensinar fonologia, morfologia, sintaxe, absolutamente nada de análise, e só se deveria tratar de questões textuais. E aí, a questão é como fazer isso? Bom, olha só. Tem uma outra coisa que está, acho que na página 40 ou 41 do livro, que é o seguinte.
Vamos pensar no seguinte, não vamos trabalhar, não vamos falar nada de metalinguagem pro cara? Vamos não. Então você tem uma coisa do tipo, os monitores recolheram os brinquedos, você tem um verbo flexionado na terceira pessoa do plural, os monitores são o sujeito, tá? Bom, no contexto em que você tem uma referência lá, os monitores recolheram os brinquedos, aí depois disso, depois numa sequência linguística, você tem alguma coisa como juntaram as peças, organizaram na prateleira e tal. É óbvio que nesse contexto específico, a referência para o sujeito dos verbos que vêm depois é os monitores que foram mencionados antes. Mas num contexto outro, recolheram os brinquedos, fizeram tal coisa, caracteriza no português do Brasil uma construção que a gente entende que você tem um sujeito não referencial ali, um sujeito apagado não referencial. Ou seja, indeterminado. Sujeito indeterminado, né? Como é que você vai ter, como é que você vai falar pro aluno que a interpretação para a referência para o sujeito desse verbo, ou a referência para. Não vamos nem falar em sujeito, porque não pode falar em nome, né? Não pode metalinguagem, não pode. Então, a referência, quem está fazendo a coisa naquele verbo lá, no contexto em que você Não mencionou pode falar primeiro, os verbo. monitores. Não pode falar verbo. A referência para esse treco aqui, num contexto, eu pego o elemento que foi mencionado antes e digo, é ele que eu estou falando dos monitores. Mas no outro contexto, o mesmo verbo, flexionado da mesma maneira, na terceira pessoa do plural, tem uma referência ainda específica. Se você não fala pro cara, olha, tem um sujeito aqui, e esse sujeito aqui, você pega a referência ali, ó, agora aqui, ó, você pega ali. Mas nesse contexto especificamente aqui, não tem ninguém, você não consegue definir. Você vai procurar no universo do discurso, você não vai achar. Mataram um cara aqui na rua, quem foi? Você não acha, você não localiza. Então aí a interpretação é indefinida, mas a outra interpretação é específica, porque eu já falei que são os monitores lá na frente. Então, não me venha com essa história de que a metalinguagem não é importante. Ela é importante. De novo, eu acho que é aquilo que você pergunta. A gente volta numa pergunta que você já fez. Não estou interpretando errado essa coisa. Oi? Acho que para mim aqui travou. Você travou para mais alguém ou só para mim? Travou aqui também. Então deve ter sido com ele. Deve ter caído lá. Antes de cair, a gente estava falando dessa questão da impossibilidade. Ele está voltando aí. Olá. Acho que você está com... Eu estou falando aqui, vocês tá viram que eu mudo. caí, né? A gente percebeu que você caiu. Seja bem-vindo Agora eu tô novamente. Eu tô com problema aqui com a minha conexão cabeada, com a minha conexão de fibra ótica. Você ligou o Caiu, celular? mas ainda bem que eu tenho do celular, aí eu consegui entrar aqui agora pelo celular. Mas então, o que eu dizia era o seguinte: se a gente não pode falar de metalinguagem de jeito nenhum, se não existe lugar para metalinguagem, então como é que a gente vai fazer para dizer para o cara, olha, aqui a referência para o sujeito aqui é indeterminada, é inespecífica, é indefinida, eu não tenho, mas agora, para esse aqui não, esse aqui você busca uma cadeia e você consegue identificar quem é. Isso não é relevante para interpretar aquilo que você está. Então, assim, falar dessa coisa da discussão, falar trazer essa discussão e essa ideia de que não existe lugar para metalinguagem na análise gramatical em sala de aula é uma bobagem. Porque uma hora ou outra você vai ter que mencionar o termo, uma hora ou outra você vai ter que dizer, olha, esse aqui é o cara que faz a referência, esse aqui é o cara que força a concordância do verbo, então esse cara é o sujeito aqui da oração. Então, assim, cara, sabe, não tem. É um negócio que tem determinados discursos nos quais eu não consigo nem entender. Na verdade, eu não consigo nem entender o porquê deles. Quanto mais aceitar, né? Aceitar ainda é mais difícil do que entender. Eu acho engraçado esse argumento, porque até a própria metáfora que eles usam não é boa, porque se você vai ensinar alguém a dirigir, você tem que usar termos, isso aqui é o volante, isso aqui é o câmbio, isso aqui é a ignição. É importante até que você ensine algumas coisas de mecânica mesmo, tipo, olha, você tem que verificar o nível do líquido, do reservatório. Isso aqui é o reservatório, tá? Isso aqui é o óleo. Então, algumas coisas básicas você tem que ensinar. Né? E eu acho que isso é, inclusive, útil, não simplesmente para ajudar nessa construção
dessa reflexão da construção dos sentidos através do texto, mas até em outros momentos. Se você vai depois aprender língua estrangeira, se você já vai aprender como adulto, infelizmente, a gente precisa de alguma reflexão também. A gente não tem como aprender puramente por imersão. Algum grau de reflexão a gente vai ter. E, nesses momentos, Sim. o pessoal vai se referir, olha, nessa língua o verbo faz isso. Nessa língua o substantivo faz isso. Se você não tem esse vocabulário, como é que você vai até entender? Deixa eu ver o que Marcos escreveu. Essa questão da rejeição de muitos linguistas à metalinguagem no ensino tem uma relação com a falta de uma teoria da aprendizagem explícita para fundamentar as propostas de ensino. Na psicologia da educação, a aprendizagem envolve a mudança conceitual implícita para a explícita, teórica. Com base nisso que ele está falando aí, eu vou recomendar ao Marcos que ele, se ele tiver interesse, que ele leia os trabalhos que têm sido, não só os que têm sido escritos pela professora Helena, mas que têm sido defendidos por alunos da professora Helena. A professora Helena tem trabalhado com ensinos de gramática e trabalhando numa perspectiva assim, no que ela chama de eliciação do conhecimento, partir de um conhecimento que o aluno já tem para organizar um conhecimento que ele tem implicitamente, trazer esse conhecimento à consciência dele, para a partir dessa conscientização, digamos assim, promover ou incitar a descoberta de um conhecimento novo sobre as estruturas da língua, para organizar aquilo que a Mary Cato chama de gramática do letrado. Né? É um negócio muito interessante os estudos da professora Helena sobre isso daí. Essa coisa de usar um conhecimento implícito, partir de um conhecimento implícito que ele tem, que ele já é dele, está ali, está guardado, está gravado ali dentro, trazer esse conhecimento à consciência para, a partir dali, sistematizar novos conhecimentos com base nessas questões, naquele ponto específico. Entendeu? É um negócio bastante interessante. Então, não voltar para o computador aqui. Vamos lá, mas pode continuar. Então, se vocês tiverem mais comentários, mais perguntas para fazer, vocês podem fazer. Eu acho que eu tenho 2 pontos ainda para tratar. Primeiro é o seguinte: qual foi o resultado, né, desse discurso todo? Né? Esse resultado nós devemos rejeitar a gramática e colocar outra coisa no lugar. Qual foi o resultado disso? Isso contribuiu realmente? Porque existe esse discurso de que a gente nunca... estudar gramática em si não torna alguém um grande escritor, ninguém virou um grande literato só estudando gramática. E ok. E sem ensinar, sem discutir, sem ter isso, qual foi esse grande resultado que se alcançou através dessa rejeição? Cara, tem um negócio, eu juro pra você, quando a gente conversou sobre isso, eu tentei buscar, mas eu não encontrei. Minha mãe faleceu em julho, e ela tem umas coisas guardadas, eu ainda tô procurando isso na casa, nas coisas dela, a gente ainda tá organizando muita coisa. Mas a minha mãe tinha umas cartas. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela só estudou até a 3ª série do ensino... A 4ª série? Acho que é a 4ª série do ensino fundamental, que naquela época, nos séculos passando, no milênio passado, chegava ali na 4ª série, que agora é o 5º ano, né, do ensino fundamental, a pessoa tinha que fazer uma provinha que chamava exame de admissão, não sei se vocês têm conhecimento disso, para poder passar para a 2ª fase do ensino fundamental, que era 6ª série, ou era 5ª série, né? 5ª série, ó, que agora é 6º ano, e tal. Tinha que fazer um examezinho de admissão, senão não passava. A minha avó só estudou até o 5º ano, né? Que seria a 4ª série, e ela teve de parar. Ela teve de parar porque casou, naquela época eles casavam muito novos, minha avó se casou aos 15 anos de idade, aí já engravidou, foi ter filho, foi cuidar dos filhos, né? O meu avô foi pra guerra, meu avô era militar, e ele foi pra guerra na Segunda Guerra Mundial. A minha avó se correspondia com ele por carta. Quando meu avô voltou, as cartas ele trouxe todas de volta. E a minha mãe
Quando minha avó faleceu, minha mãe foi lá, pegou uma opção de coisas, essas cartas estavam lá. Eu tava com essas cartas uma época e minha mãe falou, eu falei, mãe, deixa eu olhar. Fiz até algumas cópias em imagem, mas já procurei aqui e não achei. E agora, depois que minha mãe faleceu, eu não sei onde ela guardou, a gente está ainda organizando as coisas dela, mas se eu tivesse, eu traria para vocês. Um primor de texto. É uma coisa impressionante. E a minha avó só tinha estudado até a quarta série, que é o atual quinto ano. Mas naquela época eles tinham latim, não sei o que mais, E a base do latim era análise, obviamente, gramatical, por conta de todos aqueles casos que estavam definitivamente associados a posições sintáticas e tal. Então tinha um negócio. Olha, uma coisa impressionante. Aí você pega aquelas cartas que eram escritas pela minha avó e compara com o texto que o menino que chega no final do ensino médio escreve hoje, é assombroso. É assustador. É um abismo. Um negócio abismal. Então, assim, essa coisa de vamos acabar vamos extinguir, e olha que isso nem foi, essa coisa ainda nem foi instituída com tudo aquilo com todo o rigor que essas propostas querem, assim, que essas propostas querem eliminar, aniquilar. Nem foi. É só uma diminuição dessa carga em função do aumento de uma coisa de um texto, de uma análise textual, de não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Mas a gente já vê isso claramente. A qualidade do texto que o pessoal produz é uma coisa impressionante. Você fala assim, nem parece que terminou o ensino médio. Se compara com o que a minha avó escrevia lá na década de 40, quando ela só tinha estudado até a quarta série do ensino fundamental, ou quinto ano do ensino fundamental. Então é uma coisa que a gente fica se perguntando assim. Obviamente que quando as críticas começaram a ser feitas com relação ao ensino de gramática, críticas em relação ao ensino que visava unicamente uma nomenclatura, o menino tinha que saber o nome da coisa. Realmente, saber o nome da coisa não influencia em muita coisa, não. Você sabe o seu nome, mas para que você faz com aquele conhecimento? Né? Nada. Então, realmente, que não serve para nada. Só que aí você sai de um extremo, se é que em algum momento o ensino de gramática chegou mesmo nesse ponto de só falar de nomenclatura, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que isso também é um exagero do discurso que quer acabar com aquilo, mas vamos partir do pressuposto de que é verdade, de que era só isso mesmo, só nomenclatura e tal. Aí você faz uma crítica bem fundamentada a esse tipo de coisa, e aí vai para o outro extremo, para o extremo em que você abandona absolutamente todo o trabalho com a gramática em sala de aula, e aí você cria um monstro ainda maior e com mais cabeças do que o monstro que tinha sido criado antes. Porque agora ninguém consegue produzir nada que faça sentido com coisas com ideias que se encaixem. E quando as ideias não se encaixam, não é problema de argumentação, não. É problema de o cara não conseguir conectar o mesmo sujeito à oração que vem depois, que tem o mesmo sujeito como referência, e ele não faz a concordância com aquele primeiro sujeito lá, porque ele não tem consciência de que a referência para o sujeito dessa oração é a mesma do sujeito da outra. E na outra ele era plural, era a terceira pessoa do plural, ou segunda do plural, sei lá. Segunda do plural não, mas primeira do plural ou terceira do plural, e aqui o troço vai para o singular, ou o contrário. E é quando a referência do sujeito dessa oração é a mesma do anterior. Então, por uma falta de consciência do fato sintático, o texto acaba ficando incoerente. Perde incoerência. Você fala, cadê a coerência do texto? Porque não é por causa de argumentação. O problema é a falta de coesão por elementos gramaticais. Concordância, relação de um sujeito que o verbo que precisa concordar com o antecedente do pronome relativo. O pronome relativo é a referência. Então é uma coisa louca isso. Uma coisa louca. A minha resposta é, eu acho que as coisas ficaram piores. Muito piores. Você falou desse exame admissional e outro dia eu me deparei com um livro preparatório para esse exame admissional. Pelo que eu entendi, era um dos livros, né? Esse era só sobre português. E a quantidade de textos literários diversificados que o estudante de primário tinha que ler para se preparar, eu acho que professor universitário hoje não lê. Era uma coisa a pessoa tinha um material muito mais rico, literário, para se basear, que não tem mais. E aí eu acho que tem um ponto, na verdade, faltando nessa história desse declínio.
que eu acho que não foi apenas esse discurso de abandonar a gramática. Eu acho que esse discurso já começou um pouquinho depois de um outro fato anterior, que foi uma expansão do ensino de um modo tão rápido que a gente não tinha os profissionais adequados. A gente não tinha uma quantidade de profissionais com a formação completa o suficiente para serem os professores dessa multidão de alunos que a gente começou a empurrar para as escolas para resolver o problema de uma hora para outra. E aí, como nós temos vários profissionais com a formação muito menor, muito inferior, aí é que começa esse declínio, de que a pessoa não sabe de fato o que está ensinando. Então ela está falando lá da definição que ela nem entende direito, ela está dando exemplo que ela mesma não sabe o que é. E aí é que vem essa percepção de um ensino de gramática descontextualizado, de um ensino apenas de memorização, que é a crítica, que é real, uma crítica correta, Sim. mas que é um pouco descontextualizada, porque não está percebendo o que foi que aconteceu de fato. Né? Agora, por outro lado, eu também me pergunto o seguinte: será que esse discurso anti-ensino de análise, ensino de metalinguagem, não tem também uma visão, em parte, não é em todo mundo, claro, mas não tem em alguns uma motivação de uma visão de mundo, ou seja, uma visão de mundo em que as pessoas acham que a função delas como professores, como educadores, não deveria ser apenas ensinar certos conteúdos objetivos, ensinar repassar para os alunos certas informações ou certas habilidades específicas, mas corrigir os males do mundo, né? Ajudar a construir um mundo melhor. Então é claro que se você é um professor, não ganha muito bem, não vai passar fome, mas nunca vai subir na vida, nunca vai enriquecer, às vezes não está muito feliz. Se você vê que a sua função é apenas, né, digamos, entre aspas, ensinar esses conteúdos e habilidades gramaticais, versus, não, contribuir para mudar a sociedade. É muito mais nobre, a pessoa se sente até mais importante. E aí, com isso, ela vai começando a rejeitar essas coisas e vai começando não, a gente tem que ensinar quais são as ideias corretas que as pessoas têm que ter sobre a sociedade, sobre a política tal, sobre a sexualidade, né? Não, parece que tem professores que hoje em dia acham que a função deles é mudar a sexualidade dos alunos. Eu me deparei com alguns professores que acham que não, a função deles não é ensinar o conteúdo da disciplina, é mudar a sexualidade do aluno. Então, me parece que tem essa influência, essa visão geral de que ensinar conteúdos objetivos é algo maligno, é algo errado, é algo que não é a essência do que deveria ser o educar. O que você acha disso? Eu acho que isso é uma ideia que vem com um determinado modismo, mas essa ideia acaba sendo abandonada e um retorno a essa coisa do ensino de conteúdos objetivos, isso acaba acontecendo. Agora eu me lembrei da Americata. A Americata, ela tem um negócio muito legal. Uma vez eu estava conversando com ela e a gente falando sobre teoria linguística, discutindo e tal, na época mesmo da dissertação, e ela disse assim: eu vou dizer uma coisa. Falando de teorias de gramática, de teoria gerais, acabaram com a regência, mas eu tenho a regência é uma ideia muito forte, ela vai voltar para a teoria. E o que a gente tem visto atualmente são algumas tendências e alguns trabalhos resgatando pontos, elementos da regência. Porque realmente a regência é uma noção gramatical muito forte, né? A regência da gramática ou da regência da teoria gerativa? Agora eu fico em dúvida. As duas coisas, é outro conceito totalmente diferente. E aí eu acho que é isso aí, é um modismo, cara, é um lance de uma moda, um troço que tá na moda, se abandonarem essas coisas e se valorizarem outras.
Mas eu acho que daqui a pouco esse ciclo termina e os caras vão começar a reparar que tem há perdas consistentes em não se trabalhar, em não se discutir determinados elementos, e isso acaba voltando. A impressão que eu tenho é isso, é que esse ciclo daqui a pouco se fecha e acaba os caras voltando dizendo, ó, peraí, tem um negócio ali que ficou perdido e a gente tem que resgatar, porque senão a gente não vai conseguir. Sabe, eu acho que vai ter um negócio desse aí. Essa é uma percepção. Pessoal, você pode nem concordar, mas eu acho que basicamente é isso que vai acontecer. Bom, tomara, tomara. Eu acho que sim, eu acho que já há várias pessoas em letras, em linguística, que estão mais com essa consciência de que é preciso ter essas preocupações gramaticais, essas preocupações com o raciocínio linguístico, no sentido de analisar, refletir sobre a estrutura da língua, e que isso é importante para a formação. Deixa eu ver o que Marcos Bispo comentou. Os professores de português hoje são formados para reproduzir o discurso da crítica à gramática normativa, concordo. Vejo nisso duas motivações. A primeira é epistemológica e valoriza a descrição sobre a prescrição, desconsiderando o papel da gramática nos processos de textualização, acho que é processos, né? A segunda é ideológica e reduz a norma padrão a interesses da classe dominante. Concordo. Como os futuros professores podem resistir a esses reducionismos antes e depois da formação inicial? Eu concordo com esse diagnóstico. Eu até teria alguma coisa a comentar, mas você primeiro, Paula. Então, hoje de manhã, ontem de manhã, na aula da turma de sintaxe, eu estava dizendo isso. A gente estava falando sobre essa coisa da necessidade de uma discussão, de uma avaliação, do desenvolvimento desse raciocínio linguístico, essa compreensão da língua de forma sistêmica. E eu estava dizendo para os alunos, eu falei, por favor, eu dizia a eles, por favor, não sejam reprodutores desse discurso. Cheguem lá e digam, olha, é preciso sim. E me mostrem que tipo de gramática que vocês foram lá para fazer, né? O estudo de gramática, deixa eu ver como é que essa coisa funciona. Deixa eu ver como é que isso funciona por dentro. Deixa eu ver como é que a língua se organiza aqui e como é que tipo de resultado eu tenho quando a concordância é escandalosa, que tipo de resultado eu tenho quando a concordância é escandalosa, que tipo de resultado... O que significa... por exemplo, eu estava discutindo com eles, a gente estava, algumas aulas atrás, a gente estava fazendo uma discussão estava falando sobre estruturas de subordinação, orações, subordinação de orações. E fazendo aquela discussão sobre se existem mesmo ou se não existem orações em posição de sujeito, né? Aquela discussão da Mary e do Mioto sobre se a gente tem mesmo oração subjetiva, existe uma coisa que se chama oração subjetiva ou não, né? Em português. E independentemente das conclusões, eu estava analisando com eles e dizendo, olha, vocês precisam analisar isso com seus alunos. Aquelas construções que o falante, em geral, bota uma vírgula separando a oração dita subjetiva do verbo, quando você diz alguma coisa do tipo, quem fez isso, vírgula, pagará caro. Já viram isso, esse tipo de coisa? E aí... Muito normal, muito normal. Prescritiva, normativa, é dizer assim, tem uma vírgula aqui entre o sujeito e o verbo, isso aqui não pode, tá errado, né? Mas ninguém para pensar e ninguém para discutir as estruturas de tópico. Tá certo? Então, assim, quem fez isso aqui não é mais o sujeito da oração, não, cara. Isso aqui é o assunto. É o tópico. Agora eu vou discutir agora. Peraí, agora vem aqui o comentário sobre aquele assunto que nós estamos colocando aqui. O quem fez isso. Então, esse tipo de cadê esse tipo de discussão, Gonçalo? Mas isso é muito avançado. É nada. Não tem nada de avançado nisso. Isso é básico da linguagem, cara. É básico. O falante está botando uma vírgula ali, é porque ele não está mais identificando aquele troço como sujeito da oração matriz. Aquilo lá não é o sujeito para ele, é o assunto. É o tópico. Fulano, tá aqui. Falar nisso, sabe quem faz esse tipo de coisa? Tanto assim que às vezes o cara ainda bota um ele lá dentro. Quem faz esse tipo de coisa, vírgula, ele não merece confiança. E aí, então, esse tipo, olha, aí eu estava dizendo para os alunos, a gente falando sobre orações subjetivas, eu falei,
Antes de você botar um xizão lá na redação do seu aluno, dizendo que ele errou, que ele separou o verbo, o sujeito do verbo, que é o sujeito que é uma oração subjetiva, né? Primeiro você tem que se perguntar se essa coisa de oração subjetiva de fato existe. E se ela existe, porque existe alguma razão para falar de ter botado uma vírgula ali. Ele botou uma vírgula porque ele não está mais interpretando aquilo como sujeito, ele está interpretando aquilo como outra coisa. Não é mais sujeito. Só sujeito não teria vindo. Então, essa discussão é uma discussão muito interessante, porque a discussão sobre os tópicos envolve uma série de questões gramaticais. Uma coisa que está para a esquerda, uma vírgula. Olha o tanto de questões ricas que você pode discutir com o cara e dizer, ó, como é que você vai resolver isso aqui? E num texto, isso aqui faz o quê com isso? O que você faz com essa informação? Então, isso tudo, eu dizia para eles, olha, vocês, por favor, não reproduzam esse discurso. Não cheguem lá na sala de aula dizendo, porque não precisa de gramática. É claro que precisa de gramática. Porque senão, como é que você dá conta de todas essas questões aqui? Como é que você lida com isso na hora de produzir ou de interpretar um texto que está sendo... Então, cara, essas questões são, para mim, tão... Eu acho engraçado, porque quando a discussão vir para esse tom, eu fico assim, abismado, que eu falo, cara, isso para mim é tão óbvio. Não era para estar existindo esse questionamento de por que esse tipo de coisa tem que ser discutido ou não. Isso para mim não deveria ser discutido. Por quê? Como. É o como. Era isso. Por que não? Para que não? Claro que tem que ter. Agora, como é que a gente vai trabalhar? Que tipo de abordagem? Isso sim, talvez sejam perguntas legítimas. Qual é o tipo de abordagem que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar? Agora, por quê? Para quê? Esse tipo de pergunta não deveria existir. E é isso que eu digo para eles. Eu falo, por favor, não reproduza esse discurso, não. Não cheguem lá reproduzindo isso, não. Cheguem lá dizendo, não, eu tenho papel aqui, eu tenho uma função aqui dentro dessa escola, uai. Eu sou professor de língua portuguesa, eu tenho uma função aqui. E qual é a minha função? É fazer esse menino descobrir como é que essa porcaria dessa língua funciona. Como é que ela funciona? Porque de posse dessa informação, ele vai, desse instrumental, aí ele vai fazer o que ele quiser da vida dele lá, porra, em qualquer contexto que seja, qualquer situação que seja, mas ele agora domina essa ferramenta, essa tecnologia incrível que é a língua dele. Ele domina, ele sabe como lidar, ele sabe o que fazer dela. Eu acho que essa discussão nem deveria existir. E se é que precisa mesmo, essa pergunta deveria nem ser feita. E para mim é tão óbvio que precisa. Por que essa pergunta é feita? Assim, eu não consigo entender. Deixa eu aproveitar para comentar essa segunda parte do comentário de Marcos Bispo sobre essa motivação ideológica, né, de os professores dizendo aos alunos de letras que a norma padrão é o interesse da classe dominante, né? Eu acho que Marcos fez muito bem de chamar isso de reducionismos, né? Porque, para mim, isso é claro, e eu aponto isso, eu costumo apontar isso para os alunos de introdução aos estudos linguísticos, alunos de primeiro semestre, de que esse argumento de que a norma padrão é a fala da elite, é o modo, é a língua da elite que é imposta sobre os outros. Isso é, de fato, um reducionismo, porque é só a gente parar e analisar. A norma padrão hoje é a fala de Lula, de Bolsonaro, de Assemineto, de Odebrecht, de algum de Barsi, de algum bilionário brasileiro. Não corresponde. Os modelos da norma padrão não são tirados da fala dos ricos, não são tirados dos modelos da fala dos grandes políticos, né? Então essa visão tem alguma coisa de errada, né? Há alguma coisa faltando nessa história aí. Então, dizer isso é incorreto. E eu aponto isso para os alunos. Deixa eu terminar. Então, eu acho que dizer isso é necessário para os alunos, né? Mas eu realmente não sei se os alunos conseguem resistir a esse discurso na universidade, quando eles estão diante de professores que estão apenas reproduzindo isso, né? Eu acho que isso é, inclusive, muito confuso para eles, porque eles têm um monte de disciplinas, né? Às vezes, a disciplina inteira voltada apenas para repetir esse discurso. E tá, ok. E o que eu vou ensinar? E aí é que cria-se esse vácuo de a gramática é maligna, eu não devo ensinar norma padrão, eu não devo ensinar análise linguística, eu vou ensinar o quê? Eu vou ensinar política, eu vou ensinar sexualidade, eu vou ensinar outra coisa. Aí o seu aluno vai sair alfabetizado? Não vai, mas quem precisa de alfabetização?
Aí, repare, uma coisa que acho extremamente contraditória naquele livro de Bagno, Preconceito Linguístico, é que ele tem todo aquele discurso contra a gramática, e aí nos dois sentidos, no sentido de análise gramatical e no sentido de norma padrão. E aí ele coloca na capa duas pessoas, eu não gostaria de falar sobre isso, mas já que ele traz essa discussão, eu vou citar. Né? Ele coloca na capa duas pessoas, que ele diz que são parentes dele, ele diz que são analfabetos. E ele diz que a culpa do analfabetismo dessas pessoas é do ensino de gramática. Que ele diz que é imposta. Então, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Os seus parentes nunca aprenderam gramática porque a gramática foi imposta a eles? Tem algum problema nessa história. Então, não é esse o motivo da exclusão social das pessoas por causa da língua. Não é porque elas tiveram que aprender, né, outras formas. Não, elas são excluídas porque elas não aprenderam. Elas não tiveram acesso. Né? E aí, dentro desse que você está dizendo aí, que você está falando aí, ó, dentro dessa perspectiva, não fornecer o conhecimento do padrão para o cara que está lá, para mim, isso é perverso. Isso é perverso na formação. Porque se ele é excluído porque ele não domina o padrão, então nós devíamos estar fazendo exatamente o caminho inverso. É fazendo uma defesa de vamos ensinar o padrão para esse povo, para libertar esse povo. Tá certo? Então, olha qual é a lógica. A lógica é uma lógica inversa. É uma lógica inversa. Se o cara é excluído porque ele não domina o padrão, então não é acabando com o padrão que você vai acabar com a exclusão. É ensinando o padrão. Ainda que você ensine o padrão, dizendo para ele, isso aqui tem um lugar. Então, nesse momento aqui, nessa situação, nesse locus aqui, é o padrão. Você vai remeter ao padrão. Agora, quando você estiver lá na sua... na fazenda lá, na chácara lá, no sítio lá, com o pessoal que trabalha lá com você ali na roça, você não tem que ficar fazendo... se remetendo linguisticamente a um padrão. Mas vai haver um momento em que você vai precisar desse padrão. Porque se naquele momento, se você não usar aquele padrão, você está fora. Porque você vai ser excluído por uma sociedade que exclui. É assim, isso é verdade? O discurso é verdadeiro? A sociedade exclui quem não domina o padrão? Então ensina o padrão. O pessoal diz... o pessoal diz que não, na verdade a solução é acabar com o padrão e simplesmente se aceitar todas as normas, né, todos os falares. Tudo bem, isso pode ser feito na oralidade. Agora, não vou nem pegar questões muito de estereótipo, como entrevista de emprego, etc. Discurso científico. Um artigo científico, quando é que um artigo acadêmico, um artigo científico de qualquer área vai ser escrito em linguagem completamente coloquial, sem preocupação nenhuma com determinados aspectos de norma, determinados aspectos, inclusive estéticos? Nunca. Nunca vai ser. Inclusive porque o artigo científico ele tem como objetivo ser lido por pessoas que são falantes de vários dialetos diferentes. Então não faz sentido eu escrever um artigo científico em baianês. Eu não quero que ele seja lido pelo baiano. Eu quero que ele seja lido por pessoas de todo o Brasil e, se possível, até por pessoas estrangeiras que, por acaso, sabem o português. Se eu estiver escrevendo em português, por exemplo. Né? Então, sim. Algum tipo de língua comum, que não é a língua de nenhum dialeto específico, sempre vai ser necessário. Né? Até para essas coisas que não são tão óbvias. Porque sempre se fala apenas de vamos parar de exigir em concursos públicos, vamos parar de exigir em vestibular. Ok, mas e na hora de escrever bula de remédio? Na hora de escrever manual de televisão? Receita. Então, é claro que isso tem que ser escrito em um português que seja algo que não seja específico de nenhum falar popular, que seja uma espécie de neutralização entre
todos os falares, por causa disso, possa ser acessível para todos. E as pessoas possam se tornar realmente bilíngues. Não é essa a grande sacada da linguística de cunho social ou sociolinguístico, reconhecer que toda língua é uma infinidade de dialetos e que todo falante é um falante multidialetal, ele é fluente em vários dialetos, está aqui um dialeto a mais. Uhum. Que é um dialeto que tem um lugar, né? Como você disse aí, tem um texto, tem um momento em que aquilo é. E é aquilo que a gente falou no começo, né? O papel da escola é qual? É sistematizar o conhecimento da escrita. E quais são as normas que governam a escrita? Vamos reformular as normas da escrita. Tá bom, mas por enquanto. Então, se você vai sistematizar o conhecimento da escrita, você vai ter que se remeter a algum tipo de, digamos, padrão organizacional da escrita. Enfim, essa situação é muito complexa. Não é tão simples assim como as pessoas que fazem o discurso antigramática querem fazer parecer. Não é uma coisa tão simples assim. Reducionista como o Marcos já falou, né? Não é simples. Bem, vocês têm algum comentário a mais, alguma pergunta? Nós já estamos aqui há quase 1h30. Quero dizer que... peraí, deixa eu Marcos fez comentar. Essa discussão sobre normas no campo da linguística e suas tentativas de intervenção não mudam o status da linguística de uma ciência descritiva para a normativa. Exatamente. Eu sempre apontei isso. É o discurso que o linguista usa para se legitimar como profissional e legitimar a ciência linguística a linguística é superior à gramática normativa, porque a gramática é normativa e normativismo é horrível, né? E a linguística é superior porque é prescritiva. Descritivo. Aí, ok, todo mundo aceitou que o linguista é superior. Dia seguinte, agora o linguista é que tem que determinar qual é o novo padrão. Tudo bem que o linguista participe dessa discussão, mas ele tem que estar ciente que nesse momento ele parou de estar agindo como descritivista e passou a agir como normativista. Então significa que ele está reconhecendo que o normativismo não é uma coisa intrinsecamente monstruosa. Okay? Tem o seu lugar e tem a sua utilidade, tem o seu papel social numa sociedade complexa. Se nós estivéssemos vivendo todos uma vila medieval, provavelmente não teria esse papel social todo. Mas nessa sociedade complexa, com milhões de pessoas no mesmo país, tem um papel, tem uma utilidade. E aí me chama a atenção para uma outra questão, que é um discurso de que o linguista tem que fornecer essa substituição da norma padrão para uma nova norma baseada em critérios científicos. E aí, qual é o critério científico adotado? Nós vamos fazer uma descrição da língua culta, que é entendida como a língua dos falantes considerados cultos, e a partir dessa descrição nós vamos extrair um novo padrão. Mas espera, você não tinha reclamado da norma padrão anterior porque ela seria supostamente o interesse da classe dominante? E agora você está dizendo que nós deveríamos analisar a língua da classe dominante, ou seja, dos falantes considerados mais cultos, daqueles que estão acima socialmente, e nós devemos extrair isso e colocar como novo padrão. Você está propondo aquilo que você disse que a gramática normativa fazia. Né? E não é. A gramática normativa extrai o seu padrão da literatura. Não vai nenhum gramático vai entrevistar o ricaço da cidade para colocar a fala dele como padrão. Isso é algo que me incomoda muito, essa visão de que nós vamos fazer normativização, mas vamos continuar a ser cientistas descritivistas, a gente não está descendo. Eu acho que tem uma contradição de termos muito grande aí. É um paradoxo mesmo, de fato. Não sei se Marcos Bispo concorda ou discorda disso.
Mas Não, de fato, concordo com você totalmente. Concordo totalmente. É isso aí. bom, então quero lhe agradecer por essa. Marcos disse que concorda. Eu quero lhe agradecer, Paulo, por se disponibilizar a essa conversa com a gente. Agradecer Eu também também ao agradeço. pessoal, agradecer também ao pessoal que participou e espero que a gente possa fazer em outros momentos também. Você falou que não houve um lançamento do seu livro, não lançamento no evento oficial, né? Então É, deixo aqui esse registro para o pessoal, né, do livro Gramática, Sim e Daí, Reflexões acerca do ensino de gramática nos anos da educação básica, de um autor que tem uma formação de linguística teórica, mas também tem muitos e muitos anos de experiência em educação básica de verdade, trabalhando com os alunos diretamente. Então, é algo que o capacita a pensar de modo muito melhor sobre os problemas que vêm tanto das necessidades práticas do ensino, do dia a dia, mas também de conciliar isso com questões teóricas, né? Então, recomendo realmente que os interessados nessas questões sobre gramática e ensino procurem o livro. obrigado pela recomendação. Marcos disse, muito boa discussão, que venham outras, muito boa entrevista, aula, adorei as discussões sobre ensino de gramática. Muitas dúvidas minhas foram sanadas. Marcele, na verdade, eu acho que eu falei que foi Marcos. Né? Marcos falou a outra frase, que muito boa discussão, que venham outras, e Marcele falou o restante que eu li correndo e confundi. Então, até a próxima. Valeu.